Nos últimos meses, casas de aposta online, esportivas, cassinos e mesmo corretoras de Forex, NFTs e criptomoedas têm se tornado cada vez mais populares entre os brasileiros. Muitas vezes você é usuário dessa plataforma e acaba se sentindo lesado porque não conseguiu resgatar algum ganho, alguma coisa nesse sentido. Será que esse é um dinheiro perdido? Será que você consegue processar plataformas de jogos online como a Blaze, por exemplo? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Eu sou advogado, mas o que nós fazemos na Capital Global é outra coisa. É a estruturação de negócios internacionais, para que você consiga ter uma empresa offshore, uma conta no exterior, fazer um planejamento para o seu estilo de vida, para não ser mais refém dos problemas do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também para acompanhar as nossas dicas de como ganhar dinheiro em moeda forte e gastar em moeda fraca, com uma estrutura internacional. E se você gostaria de algo mais personalizado para o seu caso em específico, não hesite em entrar em contato conosco pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E como você deve ter acompanhado nos últimos meses, diversas plataformas de jogos online têm ganhado popularidade no Brasil. Talvez o grande marco dessas plataformas seja a Blaze, que é uma plataforma de apostas que recebeu o marketing, digamos assim, de diversas personalidades brasileiras, como, por exemplo, o Neymar Júnior, o Felipe Neto, o John Vlogs, cantores de funk, enfim, ela está realmente muito em alta, vários brasileiros estão colocando dinheiro lá, e mais recentemente alguns vídeos no YouTube simplesmente estouraram por algumas pessoas estarem fazendo questionamentos sobre quem é o dono dessa plataforma. Afinal, é uma estrutura de empresas offshore, atrás de empresas offshore, então elas têm a licença para funcionar como casa de jogos lá em Curaçao, mas também parece que tem uma operação na Holanda. Honestamente, eu não acompanhei detalhadamente qual que é a estrutura societária deles. O ponto é, todo mundo está falando isso para mostrar que caso, eventualmente, a Blaze decida não liberar os saques de quem tem em dinheiro investido lá dentro ou apostado lá dentro, sei lá, vai ser muito difícil desse usuário conseguir reaver esses valores. E aí eu gostaria de dar a minha opinião sobre isso. E bom, se você quiser reaver uns valores, caso você não seja pago, você vai precisar entrar com um processo contra a empresa. E aí que já começa a primeira dificuldade. Se você for entrar com esse processo, onde você vai fazer? Porque, a princípio, a empresa está em outro país. Então, será que a empresa responde no Brasil? Será que a empresa tem de seguir a legislação brasileira? A resposta para isso daí está na LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que, como o próprio nome já diz, é uma lei bastante basilar que qualquer estudante de direito aprende nas primeiras fases da universidade. E lá ela fala que, para decidir qual que é a lei do país que o contrato vai precisar seguir, o primeiro ponto que a gente tem que ver é onde estão as partes contratantes. E aí ela separa entre partes presentes e partes ausentes. Normalmente a parte contratante seria a Blaze, a parte usuária seria quem botou dinheiro lá, ou se você é um engenheiro de software que presta serviço online para pessoal no exterior também, você é uma das partes, o teu contratante é a outra parte, enfim, você já entendeu. E aí quando se trata de partes presentes, considera-se a lei do país no qual estão as partes no momento da assinatura. Então, se você celebrou o contrato junto com um brasileiro, os dois estavam presentes no Brasil, vai ser a lei brasileira. Mas se vocês celebraram um contrato lá nos Estados Unidos, vai ser a lei dos Estados Unidos. Enfim, muito fácil até aí. A única exceção que é um pouquinho mais complicado quando se trata de partes
Presentes é quando você celebra um contrato entre estrangeiros, no exterior, entre presentes, mas versa sobre alguma coisa que necessita uma obrigação especial no Brasil. Por exemplo, vamos supor que 2 canadenses estão celebrando um contrato sobre a venda de uma casa no Rio de Janeiro. Olha, vai ser um contrato lá no Canadá, então a princípio seria a legislação do Canadá. Porém, aí tem uma exceção. Para passar a casa do primeiro canadense para o segundo canadense, vai precisar de uma escritura pública no Brasil. Então, depende de uma obrigação especial para que esse contrato seja realizado. Então, quanto a isso, aí vai prevalecer a legislação brasileira. Então, quando se trata de contratos entre presentes, normalmente vale a lei do lugar no qual o contrato é celebrado. Porém, se há necessidade de alguma obrigação especial no Brasil, em relação a essa obrigação específica, como fazer uma escritura pública, por exemplo, aí vale a brasileira. Mas aí nos demais dispositivos, como, sei lá, eles decidirem, por exemplo, como que vai ser o pagamento, em quantas parcelas, qual que vai ser a moeda utilizada e tudo mais, aí, a princípio, tudo isso aí eles vão poder utilizar a legislação estrangeira mesmo, do lugar do qual eles estavam presentes, do Canadá. Veja, esse não é o caso da Blaze. O caso da você contratando a Blaze, considerando que ela está em Curaçao, é um contrato entre ausentes, no qual você está no Brasil e ela está em Curaçao. E aí, pela LINDB, nessas ocasiões, vai valer a legislação de onde está o proponente do contrato, aquele que propôs que vocês assinem o contrato. Então, nesses casos, você teria que entrar lá nos termos de uso e provavelmente a Blaze vai ter se colocado como a proponente. Foi ela que criou aquela modalidade de jogo, ela que te convidou para participar daquela modalidade de jogo. Então, o Brasil, em tese, ia falar, não, isso aí é matéria lá do lugar do proponente, é Curaçao, você vai ter que entrar com um processo contra a Blaze lá em Curaçao, se esse for o caso. Ao menos, seria essa a interpretação que você teria caso você fizesse a leitura pontual apenas ali desse dispositivo da LINDB. Porém, se você entender que a relação entre você e essa casa de apostas que está lá no exterior é uma relação consumerista, de direito do consumidor, aí, nesses casos, significa que se trata de matéria de ordem pública. Ou seja, as partes não podem dispor livremente sobre o que querem fazer. Elas precisam observar alguns preceitos basilares aí da legislação brasileira. E não interessa se você quiser versar de forma diferente. E aí, quando é matéria de ordem pública, partindo da presunção de que o consumidor, aquele que jogou lá na aposta na casa da Blaze, ele é hipossuficiente, aí deveria valer a lei do Brasil e o foro deveria ser o Brasil. Isso é uma exceção à regra da LINDB dos contratos entre ausentes e que é pacífico na justiça brasileira. Porém, na prática, a teoria vai ser outra, porque ainda que você consiga provar que você tem o direito de receber alguma coisa, ainda que você consiga provar que você pode entrar com esse processo dentro do Brasil e que a legislação é favorável a você, na prática, como que você vai entrar em um processo contra uma empresa que não possui presença física dentro do Brasil? É basicamente impossível, porque você não vai conseguir sequer citar para que ela compareça no processo para se defender. E ainda que por algum milagre você consiga achar algum representante dessa empresa e consiga botar alguma responsabilidade para que esse representante da empresa responda por ela para arcar aí com um compromisso que ela fez com você, sendo esse o caso, bem, você pode até ganhar a ação, mas muitas vezes você não vai conseguir reaver os valores. Então vamos pegar o caso de uma empresa que trabalhava com criptomoedas no Brasil e que depois ela veio a ruir e que provavelmente era um esquema de pirâmide. Embora eu não tenha culhão para dizer que realmente era, porque eu não quero ser processado, mas digamos que havia fortes indícios de que era. Eu me refiro ao caso da Atlas Quantum. Bom, essa era uma empresa que, diferente da Blaze, por exemplo, que não tem nenhuma presença física no Brasil, a Atlas Quantum tinha lá um prédio, salvo engano, lá em São Paulo, numa das principais avenidas,
eram vários andares, uma equipe bem grande trabalhando lá, todo mundo sabia quem era o rosto por trás da empresa. E eles tinham também uma operação offshore. No caso deles, salvo engano, estava em Delaware, nos Estados Unidos. E aí no momento em que a CVM fiscalizou lá, e aí o pessoal com medo resolveu sacar o dinheiro porque não tinha certeza se era pirâmide ou não, e aí eles começaram a atrasar os saques, e aí começou aquela novela toda que muitas pessoas aqui já sabem. Aí muitas pessoas que foram lesadas e não conseguiram reaver as suas criptomoedas de dentro da plataforma, naquela época, isso já tem mais de 5 anos, entraram com o processo e estão na justiça, ganharam a ação, mas não conseguem executar, não conseguem reaver os valores, porque a parcela da operação da empresa que estava no Brasil já jogou tudo para a parcela da empresa que está lá fora. E sabe-se lá para onde que foi depois. Então, veja, esse é um caso em que foi contrato entre presentes no Brasil, tanto a empresa Atlas na época, quanto o consumidor, era matéria de direito consumerista, conseguiu citar no processo, conseguiu ganhar a ação, mas na prática nem assim conseguiu reaver os valores. Aí você olha uma empresa que não está presente no Brasil, que em tese você não vai conseguir nem citar, ainda que consiga, vai ter discussão para ver, porque aí a legislação brasileira pode falar que deveria seguir o processo conforme o rito brasileiro, mas aí a parte que está sendo processada pode alegar, na verdade, que ela tem que seguir a legislação do outro país. Vocês vão ficar anos só para discutir qual que é a legislação cabível, sem nem entrar no mérito da sua causa, só para ver qual que é o foro também para julgar aí a legislação e o foro para tratar da matéria. Então, na prática, a teoria é outra. E aí você que está, às vezes, com o dinheiro preso em alguma plataforma, está se sentindo lesado, está com dificuldade de sacar, pode virar para mim e perguntar: há alguma coisa que nós possamos fazer? Você pode até tentar reaver os valores, mas, na minha opinião, a probabilidade de você conseguir reavê-los, caso a empresa não seja séria e não queira te devolver por livre e espontânea vontade, a probabilidade de você conseguir reaver esses valores é bastante remota. Significa, então, que eu, Guilherme, agora me tornei uma pessoa contra esse tipo de estrutura de empresas offshore e de contratos que trazem uma maior proteção às partes? Não, absolutamente não. Na verdade, na minha opinião, o problema é de quem assinou o contrato e não viu lá que a empresa não marcava com prejuízos, ou não tomou conhecimento, não foi atrás das cláusulas, não viu onde que a empresa estava sediada, onde que ela responderia pelos processos caso viesse a tomá-los, quanto de capital social que ela tinha para dar em garantia pelos processos caso ela viesse a tomar esses processos. Se não me engano, no caso da Blaze é $10 o máximo que ela se compromete a responder ali pelo capital social dela. Para mim, o problema é de quem celebrou um contrato com outra parte sem ver quem era a outra parte, se ela era uma pessoa honesta, quais eram as cláusulas desse contrato, quais eram as garantias. Mas não é porque algumas pessoas não fazem o due diligence que nós deveríamos condenar o fato de existirem estruturas societárias que preservam a sua privacidade, países que respeitam os contratos conforme a autonomia das vontades e fala: você assinou isso? Bom, você que se vira, eu não vou relativizar. Porque essa questão de não respeitar contrato, como no caso do Brasil, eu acho até que deve estar mais para ser a regra do que a exceção, tudo que você judicializa, o juiz revê o contrato e muda completamente. Esse é o tipo de situação que incentiva as pessoas a serem displicentes, a não cumprirem com contratos, a não lerem o que está escrito, a não se inteirarem e também afasta negócios, investidores internacionais. Será que as pessoas teriam tanta coragem de botar dinheiro, aqueles que são sérios, dentro de um país que não respeita contratos? Não, eles vão botar em países que respeitam. E aí essas estruturas sólidas, cujas cláusulas de contrato são respeitadas, em países que guardam mais a privacidade financeira, elas são paraísos por conta disso, são atrativos para negócios. Atrativos sob o ponto de vista fiscal também. Quem perde é o Brasil. E não é porque uma ou outra pessoa faz mau uso dessas empresas, às vezes para praticar um crime de lavagem de dinheiro, de desvio de patrimônio, roubar os outros. Isso acontece, não vou dizer que não, mas é 1 a cada 10. Ou melhor, é 1 a cada 1000. Assim.
Isso acontece, não vou dizer que não, mas é assim, a exceção. Assim como poderia ser feito por meio de uma empresa no Brasil mesmo. Poderia ser feito. Empresas, contratos são ferramentas. Bandidos bebem água, não é por isso que todo mundo que bebe água é bandido. Não é por isso que nós devemos regulamentar a água para conhecer melhor quem bebeu, quem não bebeu, quanto que bebeu. Isso só traria mais burocracia, incertezas e contratempo. Agora, é triste essas situações. E talvez justamente porque o jogo, a aposta no Brasil foi proibido por tanto tempo, é que nós vemos agora com a facilidade, não é que foi liberado, mas online, as pessoas conseguem acessar, porque a internet não tem fronteiras, conseguem acessar cassino em outros países e tem muita gente perdendo tudo, mas é justamente porque não deixou criar essa maturidade. Com o passar do tempo, as pessoas vão ficando mais espertas. E dói. É uma lástima. Quem perdeu dinheiro. Espero que você não esteja nessa situação. Todo mundo sabe o caso de alguém que foi irresponsável. Mas ao menos, pessoal, vamos transformar esse limão numa limonada. Se você está nessa situação, bom, reflita. Não existe dinheiro fácil. O negócio é trabalhar, é poupar, é conhecer onde você está colocando seu dinheiro, para onde você está indo, ter ao seu lado pessoas que você confia e sempre buscar se tornar uma pessoa mais sábia, mais assertiva nas suas decisões financeiras, pessoais e familiares. E a internacionalização do seu patrimônio pode ser algo nesse sentido. A maior parte das pessoas que usam dessas estratégias de internacionalizar capital, para proteger do risco Brasil, para ter uma economia tributária, para poder dar uma qualidade melhor de vida aos filhos, são pessoas que são do lado bom. São poucos aí que fazem isso para se esconder atrás de estrutura. E não é porque eles fazem que você, que está do lado certo da moeda, não deve fazer. Não existe essa dicotomia. Todo mundo deveria internacionalizar, principalmente aqueles que são cidadãos de bem, como é o caso de provavelmente todos os nossos clientes aqui da Capital Global, no qual nós já auxiliamos com essas estruturas. Se eu vejo que é sujo, nem vira cliente. Enfim, por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.